Oi, graça e paz, meus caros irmãos. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, nesse dia 31 de janeiro de 2025. Vamos falar de santidade e viver o propósito da eleição. O texto está em Efésios 1, verso 4, que diz assim: como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, queremos te glorificar, te exaltar, queremos nos colocar diante da tua presença, diante da tua majestade, diante do teu poder. Nos abençoe através da tua palavra, que é permanente, que é eterna, Pai, no nome de Jesus. Amém. Fale conosco nesta hora. Santidade, viver o propósito da eleição. Ao longo da história da igreja cristã, travam debates acalorados em torno da doutrina da eleição, independentemente das vertentes, teológicas. Sobre o tema, há, no entanto, unanimidade quando o propósito é vida de santidade. Disso aí ninguém discorda, todos pensam igual. Ou seja, longe de incentivar e estimular o pecado, a eleição impõe a necessidade de uma vida santa, porque o nosso Deus é santo, o nosso Jesus é santo, o Espírito Santo que habita em nós é santo, e por isso tanta exortativa, tanta ensino e conselho em prol da santidade. Então, aqui diante do exposto, diante dessa pequena introdução, eu destaco aqui 3 coisas importantes. E a primeira é: não faça da liberdade libertinagem. Deus nos chamou para a liberdade, Mas nós jamais podemos fazer dessa liberdade, usar essa liberdade para a libertinagem, para pecar, para destruir o templo do Espírito Santo. Então, alguns utilizam o então fundamento de forma equivocada para viver um estilo libertino e ainda justificar comportamentos incompatíveis com o caráter do Deus que nos escolheu. Temos que ter respeito, temos que ter temor e tremor por aquele que nos escolheu, que nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, certas pessoas pensam e agem sem entender a natureza e a finalidade da eleição. A finalidade é a santidade. Se nós formos ver no grego, no hebraico, santidade é separação. No latim é consagração. Quer dizer, é uma vida separada para Deus e para o serviço cristão, E Paulo diz assim: ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios 1:4. Está aí. É receita de Deus, é receita bíblica, é receita do Espírito Santo para a nossa vida. E a segunda coisa, nossa segurança é o Senhor. Sempre será o Senhor. Não podemos nos refugiar em outras coisas, em outro lugar, O Salmo 1 já diz: e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Sendo assim, a segurança está em Deus, por termos sido eleitos, jamais deve servir como desculpa para o pecado, para darmos ocasião ao pecado, para entristecermos o Espírito Santo, para extinguir o Espírito Santo. Longe disso, pois a condição soberana do Pai deve incentivar a vida de santidade, consagração e dedicação a Deus, consoante o caráter de Cristo. Romanos 8:29, deixa eu ver o que diz Romanos 8:29. Romanos 8:29
diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está aí. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor neste dia, né? Hora do almoço, meio-dia e 27. E a terceira coisa que eu acho aqui é a identidade divina. Em sua primeira epístola, Pedro identifica os cristãos não apenas como geração eleita, mas também como nação santa. 1 Pedro 2,9, vamos ver lá, está escrito aqui. Ao exortá-los ainda, 2,9. Glória a Deus. 1 Pedro 2,9. Também sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos, já que estão sendo... Não é isso, não. 1 Pedro 2,9. Mas não está batendo. E ainda diz, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Né? Eu estou em 2 Pedro, por isso que não está batendo. 1 Pedro 1,9. Diz assim: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, né? E o verso 1,15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Está aí a receita divina, a receita do Espírito Santo, que habita o coração do crente. A vida do crente é a casa, é o templo, é a morada de Deus. Concluindo aqui, o eleito é desafiado e precisa assim viver, ou seja, refletindo nos relacionamentos cotidianos o caráter santo do Deus que o elegeu e o chamou. Por isso nós nos livramos da prostituição, das casas do baixo meretríssimo, dos jogos de azar, da jogatina, dos vícios do fumo, da droga e N vícios que existem, para nos separar somente para Deus, né? Para nos entregar, nos consagrarmos, nos separarmos somente para Deus em santidade e adorarmos Ele sempre na beleza de sua santidade, em espírito e verdade, na novidade de vida que Ele nos outorgou por meio da fé em Jesus Cristo. Um abraço para você. Ó Deus bendito, Deus santo, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer pela tua palavra. Ser conosco, manifesta a tua graça, manifesta o teu poder, o teu Espírito. Obrigado por falares conosco através da tua palavra. Pai, eu te louvo, no nome de Jesus, meu Salvador. Amém. Um abraço, Deus abençoe.